Fala galerinha, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. A gente vai fazer uma videoaula sobre diodos. Vamos falar um pouquinho sobre ele, o que é e as suas aplicações. Como funciona o diodo? Ele funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui a camada, uma camada P e uma camada N. A camada P é aquela que possui as lacunas, as cargas positivas. A camada N é a camada que tem os elétrons livres, a parte negativa. O diodo é feito de um material basicamente de silício. E para que a gente tenha na camada P lacunas e na camada N elétrons livres, a gente precisa fazer um processo de dopagem. O que é esse processo? A dopagem funciona da seguinte maneira. Nós temos aqui a camada P, então é basicamente de silício o material, mas a gente precisa somar esse silício que tem 4 elétrons na camada de valência, mais um material que é trivalente. Por quê? Porque juntando esse material, a gente vai conseguir ter lacunas, ou seja, vai ter partes ou sobras que vão se juntar com os elétrons logo menos. A parte negativa, que é essa parte aqui, a gente é feito de silício também. O material já é pentavalente. Por quê? Porque vão sobrar elétrons livres. E esses elétrons livres vão fazer o processo de atração com a lacuna e vai entrar nessa lacuna. Como assim? Da seguinte maneira. Temos aqui um exemplo básico da formação da camada P e a camada N. Então vamos lá. Temos aqui o silício, certo? Então temos o átomo de silício e temos o átomo de boro como exemplo. O boro é um material que é trivalente, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. Quando ele se une com o silício, vai sobrar uma lacuna. Essa lacuna é pertencente a essa camada P, certo? Agora, olhando a camada N, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter o átomo de fósforo e o átomo de silício. Unindo os dois, eu vou ter a união de 4 elétrons, só que vai sobrar um. Essa sobra vai se unir mais tarde com essa lacuna. Como assim? Eu tenho aqui o elétron, certo? E aqui eu tenho a minha lacuna. Que mais tarde o que vai acontecer? Quando eu fizer a junção dessas duas camadas, eu vou fazer com que essa lacuna seja atraída pelo elétron. Ou seja, essa lacuna que antes era uma sobra, vamos ter o elétron que vai entrar dentro dela, que seria essa atração entre a parte positiva e a parte negativa. Agora a gente vai explicar um pouquinho como que é feito essa junção, porque hoje a gente tem essa parte que é a parte da camada P e essa parte é da camada N. Vamos fazer uma junção entre essas duas camadas para ver qual que é o resultado. Então, basicamente, aqui temos o diodo. O que acontece? Essa camada, que temos as lacunas, e essa camada aqui, que temos os elétrons livres, vai acontecer o seguinte. Ao juntar essas duas camadas PN, vamos ter a junção dela e vai criar aqui dentro uma camada chamada depleção. O que seria essa camada depleção? É a camada, um dos fenômenos mais importantes do diodo. Por quê? Vamos entender um pouquinho. Aqui a gente tem a parte positiva e a parte negativa.
essa carga positiva aqui, ela vai passar fazendo a atração com essa camada negativa aqui. Então, aqui vamos ter mais lacunas, ou partes positivas, no caso. E aqui vamos ter as partes negativas. O que acontece? Quando esse fenômeno começa a ocorrer, a gente tem essa camada de depressão, faz com que essa parte negativa, que seria da parte N, se repele dessa parte negativa. Então, quando ela vai se atrair novamente com uma lacuna de lá, o que acontece? Ela começa a se repelir. A mesma coisa acontece com essa parte aqui positiva. Então, esse fenômeno é muito importante, porque ele vai meio que separar essas duas partes. E esse é o fenômeno diodo. A depressão, o que acontece? Para você romper essa camada de depressão, nos diodos, por exemplo, de silício, temos uma tensão lá, que é a tensão de 0,7 volts. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho agora da parte da polarização direta no diodo. A polarização direta ocorre da seguinte maneira. Temos a parte positiva, então essa parte positiva da fonte vai entrar aqui na parte P e vai passar por essa camada. Aqui é a camada de depressão, certo? Essa camada de depressão aqui, essa camada de depressão aqui é importante por quê? Porque ela vai fazer com que as cargas positivas daqui se atraiam e façam um movimento aqui de circulação de corrente nesse circuito. Depois que eu começar a aumentar essa tensão aqui, quando eu começo a aumentar essa tensão, então eu jogo 0,1 volt. Ainda não rompeu essa camada. 0,2, não rompeu. 0,3. Assim, quando eu passo de 0,7, eu vou romper essa camada de depressão. Quando eu rompo essa camada de depressão, o diodo começa a conduzir normalmente. O que acontece diferentemente na parte da polarização reversa. Na polarização reversa, o que acontece? A gente vai inverter a fonte. Essa inversão da fonte, o que ela vai fazer? Ela vai atrair os elétrons que estão na camada N para cá. Então, o que vai acontecer? Isso. E aqui vai atrair as lacunas para a parte negativa. Isso vai aumentar a camada de depressão. Então, isso vai começar a fazer a atração, vai impedir com que aconteça essa circulação aqui de corrente de tensão. Porém, eu tenho uma corrente aqui, que essa corrente a gente lê em livros tipo Malvino, e eles explicam lá sobre essa corrente. O que acontece? Quando eu atraio o elétron aqui para essa parte positiva, e a mesma coisa aqui pela parte negativa, eu tenho uma corrente. Essa corrente é bem pequenininha, mas a gente não pode deixar de contar com ela, porque sabemos que tem essa corrente realmente no circuito.